Olá pessoal, tudo bem? Eu sou André Tesser, você está no nosso canal Dialogando Direito e hoje a gente vai conversar sobre um tema um pouquinho diferente. A gente vai conversar sobre um tema que tem a ver com direito, claro, né? Tem a ver com regulação, mas também tem bastante a ver com gestão e tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo, esse momento aí quase de pós-pandemia, em que as pessoas estão voltando a trabalhar normalmente. Não sei se vocês viram aí recentemente uma declaração, em algum sentido até bastante polêmica, do Elon Musk, o bilionário, dono da Tesla, o cara que, né, é o dono da SpaceX, que quer comprar o Twitter, né? Ele falou o seguinte, ele mandou um e-mail para todos os colaboradores da Tesla, dizendo para as pessoas voltarem ao trabalho presencial. Em resumo, esse e-mail dele dizia, ou você volta ao trabalho presencial, ou você está fora da empresa. Isso foi super polêmico porque hoje é uma tendência que se discute bastante no mundo sobre a desnecessidade do trabalho presencial, o que a pandemia evidenciou bastante, né? As empresas, as organizações, de uma forma geral, continuaram produzindo, mesmo sendo obrigadas a não ter mais as pessoas trabalhando de forma presencial, né, nas suas sedes, por conta aí dos modelos de trabalho home office, e hoje uma tendência que se discute no mundo sobre o chamado trabalho híbrido, né, em que eu passo um tempo trabalhando aonde eu quiser, eventualmente até na minha casa, e passo um tempo menor trabalhando na sede da empresa para encontros aí presenciais quando isso for necessário. Essa discussão é bastante relevante, é bastante importante e recentemente uma empresa bastante conhecida de pesquisa e aconselhamento em tecnologia e em gestão também, o Gartner, divulgou alguns dados bastante relevantes sobre isso, tá? Eles dizem, por exemplo, que os CEOs, aí, os chefes os grandes executivos de empresa, os presidentes, enfim, os grandes diretores, os diretores de alta administração aqui, eles imaginam que 75% das suas organizações, e que em 75% das suas organizações eles vão aumentar a oferta de maior flexibilidade no trabalho. E que também que o trabalho remoto será 55% dessas pessoas acreditam também que o trabalho remoto será um dos dois desafios mais importantes que vão ter que enfrentar nesse cenário do trabalho pós-pandemia, tá? Do outro lado, a pesquisa também, ouvindo aí os trabalhadores, os colaboradores de uma forma geral, notou que 74% mais ou menos dos trabalhadores tiveram suas expectativas bastante aumentadas ou estão com expectativas bastante aumentadas em relação a uma maior flexibilidade no trabalho. E por outro lado, 39%, esse dado é bastante importante, 39% dessas pessoas afirmaram que devem sair das suas organizações se as suas organizações não adotarem um modelo de trabalho mais flexível, como por exemplo o modelo de trabalho híbrido. Esse cenário aí da necessidade de retenção de talentos, inclusive, né, tem sido também bastante relevante e tem acompanhado aí diversas publicações importantes. Basta você dar uma olhada, dar uma passeada aí nos artigos mais recentes, por exemplo, de uma das maiores revistas de administração e gestão no mundo, que é a Harvard Business Review, né, a revista aí da Escola de Negócios da Universidade de Harvard, por exemplo, divulgando diversos artigos na necessidade da retenção de talentos e como as organizações estão, entre aspas, se virando nos 30 aí para conseguir manter os seus talentos. Algumas, por exemplo, estão adotando modelos de trabalho flexível, outras estão, inclusive, flexibilizando a jornada, né? A gente já tem ouvido falar aí de organizações adotando, por exemplo, semanas mais curtas, redução de carga horária, especialmente considerando também o cenário da economia mundial aí, numa recessão pós-pandemia, né? Que a gente também tem ouvido falar bastante, que faz com que as empresas já tenham que tratar naturalmente com menos recurso. Então, esse é um dos grandes desafios aí da gestão. Aí vem o Elon Musk, bilionário super famoso aí, né, super bem sucedido, obviamente, nos seus negócios, e diz o seguinte, olha, ou vocês voltam a trabalhar presencial ou podem ir embora da empresa. Vejam só, essa discussão, então, ela é bastante polêmica, mas me parece que, olhando essas pesquisas mais robustas, não só do Gartner, mas aqui no Brasil, por exemplo, né, recentemente a KPMG fez uma pesquisa que 85% das organizações estão adotando ou pensando em adotar modelos de trabalho mais flexível, modelos de trabalho híbrido.
A gente já falou disso aqui em outros vídeos, quando a gente falou de uma quebra de paradigma, né, entre os modelos de trabalho em que a produtividade se mede única e exclusivamente pelo número de horas que o empregado trabalha, e aquelas em que a produtividade se mede, não por isso, mas pelas efetivas entregas, pelas tarefas que ele vai concluindo. Mas, sob o ponto de vista do trabalho híbrido, talvez o grande desafio é como eu vou conseguir implementar isso. E me parece que necessariamente é importante pensar em três grandes fatores aqui que são indispensáveis para que uma organização adote um programa de trabalho híbrido eficiente, eficaz, que mantenha ou melhore a produtividade da empresa, que possibilite retenção de talentos e que permite que a empresa continue aí navegando e prosperando nesse cenário tão incerto. Bom, vamos lá. Quais são essas três coisas, quais são esses três fatores aí que são mandatórios? O primeiro deles, obviamente, é estabelecer políticas híbridas. Ou melhor, estabelecer políticas de trabalho híbrido, estabelecer regras que cuidem deste trabalho híbrido. E claro que essas regras vão variar, a flexibilidade do trabalho exposta nessas regras vai variar, obviamente, de empresa para empresa, de setor de empresa para setor de empresa, né? E isso tudo também tem que ser olhado, obviamente, à luz da legislação. No Brasil, a gente tem a CLT como norma aí que rege de uma forma mais objetiva e direta as relações de trabalho, mas também a gente tem hoje aí a possibilidade bastante relevante aí de negociação coletiva, de estabelecimento aí de regras entre empregados e empregadores, com intermediação às vezes do próprio sindicato dos trabalhadores, que te permite aí a adoção de modelos mais flexíveis, de acordo, obviamente, com as necessidades da organização. Então a primeira coisa é isso, é estabelecer essas políticas que vão, na verdade, espelhar aquilo que a gente poderia chamar, talvez, de apetite da empresa para o trabalho híbrido. É preciso que a empresa faça assim um autodiagnóstico do que ela pode, do como ela pode entregar, alterar essas rotinas de trabalho para receber o trabalho híbrido. Um segundo aspecto, que obviamente tem que estar conectado com este primeiro e deve decorrer dele também, é a adoção de infraestrutura para o trabalho híbrido. Claro que isso vai depender do desenho ou dos desenhos dos modelos de trabalho híbrido que a empresa ou a organização vai adotar, porque dependendo isso vai exigir infraestruturas diferentes. E a gente aqui está falando de tudo, a gente não está só falando de estrutura física, né? A gente está falando também na adoção, por exemplo, de plataformas digitais de trabalho colaborativo. Indispensável no modelo de trabalho híbrido, em que as equipes não estão mais necessariamente no mesmo lugar, mas precisam trabalhar de forma colaborativa. Sejam equipes do mesmo setor ou sejam até equipes multissetores, né? Equipes transversais, como a gente pode dizer. Isso é bastante importante também. Por quê? Porque quando você pensa nisso, você precisa adotar, você precisa fazer com que essas regras de trabalho híbrido também tenham aderência numa infraestrutura adequada para permitir que o colaborador trabalhe e entregue os resultados que a empresa espera. E por fim, e talvez o elemento mais difícil de construir desses outros dois que a gente falou, porque um você faz com política, você faz com regra e mapeamento do que você precisa, e o outro depende de recurso, depende de investimento e de uma adaptação. Mas o terceiro é o mais complicado, é desenvolver uma cultura de trabalho híbrido na empresa. E aqui isso tem que permear toda a organização. Tem que ir desde a alta administração, tem que passar, obviamente, pelos gestores, tem que passar pelas lideranças da empresa, para que essas lideranças entendam como essas novas modalidades de trabalho podem ser realizadas e possam efetivamente exigir dos colaboradores aquilo que a empresa espera deles dentro dessa nova modalidade do trabalho híbrido. E, obviamente, não se pode esquecer dos colaboradores. É muito importante fazer essa conexão para que o trabalhador, o colaborador de uma forma geral, possa se sentir bem trabalhando nesse modelo. Possa, na verdade, estar feliz mesmo, satisfeito com o seu trabalho. Por quê? Porque se a adoção de modelos mais flexíveis é uma forma de reter talentos, é preciso que o trabalhador se sinta bem
trabalhando dessa forma. Não dá para não pensar nisso. E aí vai ser muito importante o papel, né, de uma comunicação bastante efetiva e bastante alinhada com o discurso e essa narrativa a ser construída desse novo modelo de trabalho híbrido, tá bom? Então vejam só, essas eram algumas contribuições que eu queria trazer para vocês, dizer que, com todo respeito ao nosso querido Elon Musk, eu não acredito que o trabalho 100% presencial vá ser o futuro. Provavelmente daqui a alguns anos a gente vai olhar para isso e vai dizer o caminho do trabalho híbrido era esse mesmo. Então faz muito sentido a gente já estar falando hoje em como isso deve ser estruturado, tá bom? A gente vai falar um pouquinho mais sobre como o ambiente de trabalho pode ser construído a partir dessa nova matriz, mas isso fica para o nosso próximo vídeo, tá bom? Não esqueçam de se inscrever no canal, bater aqui o sininho para saber quando o vídeo está subindo e comentar, compartilhar com seus amigos, divulgar, enfim, para a gente continuar dialogando direito. Obrigado, galera. Valeu!